Lista 6, exercício 9. Qual dos diagramas de fasores mostrados abaixo representa um circuito RLC em série com impedância puramente resistiva? Bem, deixa eu só descrever rapidamente o que acontece. Deixa eu só descrever rapidamente o que acontece no circuito e para a gente poder entender qual dos gráficos a gente escolhe. Bom, o circuito RLC, o que você tem são as reatâncias de cada elemento, que limita a corrente, que faz papel limitador da amplitude da corrente, e a reatância total, que a gente chama de impedância, né, do circuito, que é a soma dos efeitos de cada uma das reatâncias, é dado por isso aqui. Por que ele, em vez de somar, ele fica assim? Porque entre a resistência, a indutância e capacitância, há uma diferença de fase de π/2. Por isso que simplesmente, em vez de somar, você fica a raiz de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. XL menos XC fica menos em vez de mais, porque XL, o indutor e o capacitor, as diferenças de potenciais deles estão defasadas em π, um com relação ao outro. Então, um está sempre polarizado no sentido contrário que o outro. Então, fica menos. Certo? Da reatância, da impedância, a gente vai ter a corrente de resposta do circuito. E a corrente de resposta do circuito e a diferença de fase do circuito nesse caso. A diferença de potencial de cada elemento do circuito fica o VR, que fica em fase com a corrente, fica o VC, que fica atrasado em π/2 com relação ao VR, e o VL fica adiantado π/2 com relação ao VR. Então é dessa forma que o circuito se comporta, vamos dizer assim, um circuito RLC com uma fonte de corrente alternada, onde as grandezas de valores máximos do R, do C e do L é dada simplesmente pela reatância vezes a corrente, vezes a amplitude da corrente. É desse jeito que a gente escreve o circuito. Bem, mas ele não quer um circuito normal, ele quer um circuito que tenha impedância puramente resistiva. E para a impedância ser puramente resistiva, não tem que existir esse termo aqui. Então, o que acontece quando a impedância é puramente resistiva? Simplesmente XL é igual a XC, certo? XL é igual a XC, quando XL é igual a XC, a frequência da fonte, para XL ser igual a XC, a frequência da fonte tem que ser raiz de 1 sobre LC, que é a oscilação natural do circuito. Isso é, se a frequência da fonte é igual à oscilação natural do circuito, significa que você está em ressonância. Certo? E em ressonância, a nossa impedância fica exatamente igual a R, isso L é um circuito puramente resistivo. A amplitude máxima fica simplesmente a M sobre R, e a diferença de fase entre a corrente e a FEM fica igual a zero. Nesse caso, os valores de VR, VC, VT e VL no tempo ficam dessa forma. A fase do VR é igual a da FEM, e mais o VC e o VL, independente disso, ficam sempre atrasados e adiantados com relação em π/2 com relação ao VR. Então perceba uma coisa importante. Descrevendo dessa forma, o atraso do VC e do VL está sempre em π/2 com relação ao VR, não importa que tipo de circuito você tenha. Se você tem um circuito qualquer, ou puramente resistivo, não importa, o VC e o VL, o VC vai estar sempre atrasado em π/2 e o VL sempre adiantado em π/2. Dessa forma, a gente já descarta de cara os gráficos 4 e 5. 4 e 5 são descartados, a gente tem a opção desses três aqui como a resposta no circuito puramente resistivo. Mas tem um detalhe. O detalhe é que, já que o XL é igual a XC, e o valor máximo, né, a amplitude do VC e do VL, se XL é igual a XC, claro, a amplitude da corrente é a mesma, vão ser exatamente os mesmos. Então a amplitude do VC tem que ser igual à amplitude do VL para o circuito ser puramente resistivo. E não é o caso nem do gráfico 1 nem do gráfico 2, certo? Vai ser exatamente o gráfico 3, o VL igual a VC. Então nesse caso, o VL igual a VC
você tem um circuito puramente resistivo. A contribuição dos dois do circuito vai ser a mesma. Como eles têm polarização contrária, a soma das suas diferenças de potencial vai ser zero. A soma de diferença de potencial vai ser zero. A diferença de potencial, VR, vai ser igual a φ da fonte. Certo? Como IM é igual a M sobre R, fica M sobre R e o VRM é igual a M. Isso é a amplitude do DDP do resistor é igual à amplitude da fonte. A soma desses dois caras vai ser zero no circuito puramente resistivo e, nesse caso, você está em ressonância. Então, a resposta para o fasor, nesse caso, é o gráfico 3. É isso.